Só aguardar um pouquinho as pessoas chegarem. Sejam bem-vindos. Acho que a gente pode Começar a introduzir o assunto, né? Vamos só... boa noite para vocês que chegaram aí. Só confirma pra gente se o áudio tá bom. Estão nos ouvindo? Tá ok o áudio, a imagem? Bom, acho que podemos começar. Vamos iniciar então. Hoje a gente vai falar a respeito das linguagens do amor, né? A gente pensa sobre como se comunicar nas redes sociais, a gente fica preocupado qual é a imagem que a gente vai passar e nem sempre a gente cuida da nossa comunicação com quem está do nosso lado, não é mesmo? Então, eu vou iniciar falando um pouquinho que a gente já começou introduzindo o assunto em outros vídeos, até se vocês quiserem depois conferir os outros vídeos que a gente fez, que a gente falou a respeito do amor romântico, né, de que ele está em desuso hoje em dia, porque ele vem cheio de crenças de que vai ser para sempre e de que a vida vai ser completamente feliz depois do casamento e felizes para sempre, né? E a gente vê na prática que não é isso. Muitas vezes esse tipo de relacionamento gera tanta cobrança que acaba caindo numa armadilha mesmo de até relacionamentos abusivos, né? De que um exige do outro que seja aquilo que se espera, né? E, por outro lado, a gente acaba caindo hoje também no contrário do amor romântico, né? Que é a apatia das relações, né? Exatamente. E que a gente vou até pegar a teoria do Zygmunt Bauman, que ele realmente observou a contemporaneidade, que ela está muito rápida, a gente está descartando muitas coisas, a gente percebe que até aparelhos eletrônicos eles duram muito menos, então a gente tem que trocar muito mais vezes, e a gente acaba fazendo isso também com as relações. A gente não se permite o tempo de maturar uma relação, então... No primeiro desafio que as pessoas encontram, elas acabam desistindo daquela relação e entrando na monogamia serial, que a gente falou também em uma das lives, né, a respeito da teoria do apego, da dependência afetiva, né, acho que o título da live é dependência afetiva, Isso, não é isso isso? Mesmo. Então, o que acontece? A gente percebe que hoje em dia as relações elas estão muito pautadas no apego esquivo. Eu acho que vale a pena, sim, vocês que estão assistindo aqui, assistir a live a respeito da dependência afetiva, porque essa daqui vai ser uma sequência, inclusive, daquela live, né, a respeito dos apegos. Então, como a maioria das pessoas estão nesse apego que é esquivo, elas começam a construir uma relação, elas criam na cabeça a perfeição daquela relação, até pela liquidez, né? O Bauman fala muito a respeito da modernidade líquida e das relações líquidas. Medo líquido, amor líquido, o amor tudo líquido. líquido. O líquido a gente entende assim que é algo que é fluido, né? Que não é sólido, que não dá tempo de se construir, ele permeia as coisas, né? Então ele atravessa os filtros e não dá tempo, inclusive, de criar nada, né? Justamente por conta das redes sociais que instigam isso. A gente sempre está buscando a melhor foto, o melhor sorriso, e a gente cria, então, alguns estigmas de que tem que ser daquela forma. E quando não é, a gente descarta. É aquele negócio, né? Bloqueia e exclui. Tem até aqueles memes, né, do Bauman, né? Com o Bauman colocando a mão assim na cara e falando, reinstalando o Tinder pela... sei lá que vez, né? Exatamente. Até mesmo nesses aplicativos, né? O que a gente vê é que as pessoas sempre ficam colecionando contatos e nunca se aprofundando de verdade em nenhuma relação. Justamente por isso. Seguidores, né? Então, seguidores para Instagram, para monetizar, né? Exatamente. E aí não dá tempo, então, de você construir uma relação, né? Justamente
porque as pessoas estão sempre à busca de alguém melhor, que vai aparecer alguém melhor, elas nunca se preocupam e tem até uma certa, eu vou chamar de preguiça aqui, Uhum. né, de construir uma relação, de compreender o outro, de dar oportunidade para aquela pessoa que está ali na tua frente, então, se aprofundar também em você, né, e entender o mundo do outro. E aí essa é a ideia da modernidade líquida, né? De que a gente nunca consegue se fixar nada, de que todas as coisas são muito velozes, muito rápidas e que da mesma forma como a tecnologia avança, as relações também elas acabam sendo também muito rápidas. E isso vem, né, de um histórico que a gente já comentou em outras lives, né? De que também existem outros fatores, né? Como por exemplo o ingresso da mulher no mundo do trabalho, que antigamente as mulheres não tinham a sua renda, então elas também ficavam, né, à mercê de relações que às vezes eram relações até inclusive tóxicas, porque elas não tinham, né, acesso à educação, não tinham acesso a trabalho. Então, assim, também isso é um contexto que tem que ser levado em conta. Mas quando o Bauman fala em modernidade líquida, ele está falando, na realidade, não disso que é uma situação natural de que as pessoas hoje, elas também, vamos assim dizer, né, com o movimento feminista, fortalecimento da mulher, equiparação salarial, uma série de coisas que estão sendo uma evolução, mas o que o Bauman, na realidade, está dizendo sobre modernidade líquida é o fato de que as pessoas elas estão mais emocionalmente instáveis, de que quando existe, né, então é como se todo mundo de repente fosse se tornasse adultos mimados, né, de que a primeira, né, o primeiro probleminha, a pessoa ela sai da relação, ela termina e aí ela parte para outra, elas não conseguem se conversar, não conseguem justamente se entenderem, e aí elas vão partindo, né? Vão partindo para outras relações. Existe também essa situação, né, de que as pessoas, por conta de lives passadas que a gente falou de teoria do apego, então eu quero ter maior número de pessoas que me amem, então eu quero colecionar matches. Eu sempre estou, né? Sempre fico na expectativa de que a próxima pessoa ela vai ser melhor do que a outra, então às vezes, por exemplo, no Tinder, né, é muito comum, por exemplo, o efeito ghost, né, o efeito fantasma, de que você dá um match e o que acontece? Cri, 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 né, a pessoa nunca entra em contato, né, você às vezes, pelo menos eu recebo isso, né, de alguns pacientes que trabalham essa questão de relacionamento e eles reclamam, né, elas reclamam muito disso, né, de que às vezes dá um match e eles às vezes estão ali, né? Até escrevem algo e fica no vácuo. E tem uma outra questão também, né? Que isso que você disse um pouco antes, de sermos a sociedade está sendo muito mimada e agindo como crianças mimadas, porque quando eu recebo alguns pacientes, inclusive, falando da seguinte forma, né? De que, mas porque eu não recebo, então eu também não vou dar. É como se a gente não tivesse a capacidade de se doar por completo. E a gente não compreendendo o mundo do outro, a gente não faz questão também do outro também se aproximar de nós, né? Então, entra um pouco nessa questão de ser mimado, né? Eu quero do meu jeito, se você não fizer, então não quero mais. E a modernidade líquida, no campo do amor, que a gente chama de amor líquido, acaba também trazendo uma angústia no sentido de que a gente precisa estar numa constante busca. É como se a gente tivesse numa esteira, né? Mesmo, né? Numa esteira correndo, né? O tempo todo para atingir algo que a gente não sabe exatamente o que quer. Muitas vezes a gente, quando obtém aquilo que queremos, ficamos rapidamente entediados. Quando não temos, por outro lado, sofremos e a gente age nos relacionamentos igual uma criança que acaba de ganhar, né, aquele presente tão sonhado e que acabou de abrir, brincou 5 minutos. Então, para quem tem filhos, né, nós dois temos, então a gente observa muito isso na criança, mas a gente também já foi,
de que isso se estende hoje, né, as relações, né, de que a gente brinca de se relacionar, cansa e parte para uma próxima. Não é assim, Daniele? Exatamente. E a gente está falando aqui das pessoas que não conseguem manter essa profundidade nas relações. E isso a gente trabalha bastante em terapia, né? Até que a pessoa amadureça emocionalmente para ela poder se conectar. Mas aí tem um outro lado também, das pessoas que já se relacionam há muito tempo, mas que pelo desgaste da rotina, enfim, a gente agora nessa pandemia também, né? E a gente percebe que dentro dessas relações que são mais profundas, a dificuldade para se comunicar, para se expressar é muito grande também, não é mesmo? Sim. E é por isso que o objetivo da live de hoje é também falar sobre as linguagens do amor, né? De que é importante, né? Não só, né, falar, então o amor líquido ele serve de introdução para a gente entender a respeito do que está acontecendo no mundo hoje, né? E para que a gente possa chegar justamente nessas linguagens. Tem algo mais que você gostaria de explanar nessa parte de amor líquido que você acha que é importante? Ou a gente vai para as linguagens? Eu acho que já pode. Pode ir, então? Pode, sim, porque depois a gente pode até fazer um apanhado e completar do porquê que a gente iniciou, então, com o amor líquido, né? Porque é importante, né, para a gente entender essa comunicação. Bom, então assim, muitos casais às vezes costumam, né, ter, além de todos esses problemas que a gente falou do amor líquido, né, nós enfrentamos assim casais que deram certo, que já estão convivendo há um tempo e que começam a ter conflitos. Então imagina o seguinte, né, então eu falo português e de repente eu começo a conversar com alguém que só fala mandarim. A gente vai conseguir se entender? Talvez por mímicas, né? A gente vai fazendo umas mímicas aqui, né? Ainda, né? Tenta um tradutor, alguma coisa, e a gente, com boa vontade, vai se comunicando. Então, no amor, acontece a mesma coisa. Então, tem um cara chamado Gary Chapman, ele é antropólogo e ele estudou diversos casais, e ele notou, né, alguns pontos em comum do que é necessário para que haja uma boa comunicação, uma boa fluidez na relação. E ele elencou, né, 5 formas de a gente se comunicar enquanto relacionamento, enquanto casal, e que são muito úteis. E esse livro, né, As 5 Linguagens do Amor, é um best-seller internacional. E que... Há mais de 10 anos, né? Nos 10 mais vendidos, exatamente, segundo a revista em Nova York, agora me fugiu o nome. Acho que é da Times Square, alguma coisa assim. E o amor, New York né? Times, desculpa. Todos nós, né? Independente ao gênero, todos nós buscamos nos relacionar com alguém, né? Nós somos estimulados a isso. No princípio é a paixão, né? Então, quando a gente encontra com alguém, a gente, querendo ou não, a gente projeta aquilo que a gente quer no outro, então a gente passa a enxergar a partir dos nossos olhos. Então, no começo é tudo muito gostoso. Você está vivendo aquele momento de encontro e aí você só está projetando, na verdade, né, as coisas que você queria no outro e o outro também em você. Então, enquanto está nessa fase, é tudo muito fluido, tudo muito leve, tudo muito singular, né? É fácil. Só que aí entra a parte de começar a realmente conhecer a pessoa, né? Conforme a convivência. E aí sim você percebe que as línguas, às vezes, não são as mesmas, né? E assim, nessas 5 linguagens, a gente vai começar a falar um pouco delas. Então, assim, os casais costumam, né, usar dessas linguagens e é comum de que a gente tenha, né, uma predileta. Então, a gente até o final, a gente vai falar cada um a nossa predileta. Que é mais de uma, né? Geralmente é mais de uma, né? Mas aquilo que a gente mais valoriza, né? Então, assim, uma das primeiras linguagens de amor por exemplo, oferecer presentes.
Então, é muito comum que quando a gente ama alguém, né? Então, dependente, isso serve não só nessas linguagens do amor, serve não apenas, né, para relacionamento casal, né? A gente pode também entender isso para relacionamento com os pais, relacionamento com filhos, então, relacionamentos humanos, né, em geral, né? Então, essas linguagens do amor, eu acredito que elas são importantes para toda forma de relacionamento, que pode ser inclusive também nas organizações, nas empresas. É claro que dado o contexto, né? Então, se a gente está falando, se a gente for falar de casal, né, o presente que a gente vai dar é algo que tem significado para o casal, para a pessoa que você vai presentear. Então, assim, tem muitas pessoas, assim, o interessante é que a gente possa ser rico, né? Que a gente possa explorar essas 5 linguagens. É claro, cada pessoa pode ter uma ou mais em preferência, e a gente saber reconhecer isso. Mas é importante de que a gente possa variar a nossa linguagem, né? Da mesma forma como a gente, por exemplo, hoje vai aprender inglês, que é uma língua relativamente universal, a gente dominar essas 5 linguagens do amor, como vamos assim dizer, uma linguagem universal, é importante para um bom relacionamento. Sim, porque o que acontece? Quando para mim o presente é mais significativo e aí eu começo a presenteá-lo, né, com algumas coisas e para ele o presente não significa tanto assim quanto para mim, né? E aí, o que acontece? Então, por exemplo, a Daniele me deu de presente esse orgonite, que eu uso muito, é um presente que eu amei quando ela me deu. Nós temos né? Temos um igual. E é uma coisa assim, que eu uso e que é um símbolo, né? Do amor que nós temos um pelo outro, que a gente usa como se fosse vamos assim dizer, né? Acabou sendo como se fosse uma espécie de uma aliança, né? Uma conexão que temos um com o outro. É um símbolo. Então foi um presente que ela me deu e que eu gostei muito, né? Então eu fiquei muito feliz. Agora, Daniela, você acha que se as pessoas apenas derem presentes umas para as outras, isso é suficiente para a gente dizer que ama essa pessoa? Não, porque vamos pensar assim, né? Tem tantas formas da gente dizer eu te amo pro outro e tantas formas da gente se sentir amado. Então, o que eu compreendo até, que a gente vai falar dos outros 4, são 5, tá? Estamos só no primeiro. O que eu compreendo é que a gente vai aprendendo não só a reconhecer o que o outro precisa, mas também é uma autoinvestigação, também é uma autoconsciência do que é mais agradável para mim, do que me faz sentir amada. Então, eu acho que o primeiro exercício, né, quando até a gente fala a respeito de presentes, a gente pode dar até vários exemplos aqui, né? Será que quando eu recebo alguma coisa, algum presente, é assim que eu me sinto amada? Às vezes sim. E aí eu até vou pegar um exemplo de um paciente que falou pra mim, mas sempre que eu vou no mercado, eu lembro de alguma coisa e aí eu levo especialmente para aquela pessoa. Ou então eu tô fora de casa e eu passo num lugar e sempre compro na padaria tal doce que aquela pessoa gosta. Então isso também é uma forma de presentear, né? Sim. Pode ser que o outro que receba compreenda esse eu te amo, eu pensei em você. Então, enquanto eu estava fora, eu estava pensando em você e aí eu te trouxe isso como uma concretização, inclusive, daquela ideia de eu te amo. E aí eu acho que a gente entra dentro da ideia das palavras de afirmação, né? De que é importante eu dizer para o outro coisas positivas, coisas boas, por exemplo, como a Daniele falou, já né? Já é a segunda, né? Já é a segunda, né? Como, por exemplo, né? Palavras de afirmação, como, por exemplo, eu te amo, você é importante para mim, você dá bom dia, falar... então, palavras, né? Que fazem sentido para o casal, às vezes, né? Eu me recordo daquele momento especial onde nós estávamos no parque, olhando um para o outro. Ou até de incentivar, né? Você vai fazer esse trabalho, vai dar tudo certo, Exatamente. você é capaz, né? Palavras de incentivo, né? Então, assim,
Então, isso são palavras de afirmação que nós oferecemos para o outro e que são muito importantes, que nutrem o relacionamento. E quando a gente fala em relacionamento, é o que eu falei, né? A gente está falando aqui geralmente de casais, mas pense também numa situação de organização. Eu já trabalhei durante muitos anos com recursos humanos, liderando pessoas. Então, o tempo todo eu buscava estimular a equipe com quem eu trabalhava. Então, eu trazia palavras de afirmação para eles, reconhecia o trabalho que eles faziam, falava aquilo que foi positivo que eles fizeram, destacava, né, que a atitude que ele havia tido e que foi muito positiva, que ele se destacou. Então, as palavras de afirmação também para os nossos filhos, sempre que um dos nossos filhos faz algo bom, a gente elogia. Então, por exemplo, um desenho, né, que ficou muito bonito, você vai elogiar esse desenho, vai destacar aquilo que está bonito, né, e vai ser, quanto mais específico for, melhor. Eu acho que é como se você reafirmasse no outro aquilo que ele é, né? Quando a gente fala de palavras de afirmação, eu estou dizendo, você é bom nisso, então eu reafirmo que isso que você produziu é importante para mim e eu estou reconhecendo isso em você. Meu filho, por exemplo, conhece tudo de dinossauros, de pokémons, e eu elogio ele por isso. Eu falo, filho, nossa, que legal, você conhece tudo desse universo de pokémons, de dinossauros, nomes, você guarda tudo isso de cabeça. Ele tem 7 anos, então assim, você tá de parabéns, filho, por conseguir, né, reunir todas essas informações, ter esses interesses. Então, assim, isso no caso, né, são palavras de afirmação onde você está dizendo, né, o quanto ele é importante, o que você destaca nele de bom. E isso pode ser combinado, inclusive, com o que eu falei a respeito dos presentes, né? Quando você entrega, então, um presente, você pode verbalizar junto. Olha, eu pensei em você, eu passei em tal lugar, eu lembrei, e aí eu dou o presente e reafirmo aquilo, né? Mas só palavras de afirmação, será e presente, será que é suficiente, né? Algo que é muito comum também são os famosos atos de serviço, né? Que são as atitudes, aonde alguém faz algo, né? Faz algo pelo outro. Por exemplo, eu costumo preparar o café da manhã para a Daniele. Então, é um ato de serviço que eu faço para ela. Então, eu sou especialista em fazer sucos, em fazer café da manhã, fazer lanches. Então, geralmente sou eu quem preparo essas coisas. E em contrapartida, eu preparo as refeições, né? As principais, o almoço, o jantar. E geralmente eu vou ajudando, né? Às vezes a cortar um legume, lavar alguma coisa. Ou vou fazendo essas outras coisas, fazendo um suco, arrumando a mesa, depois lavar a louça. Então, tudo isso, né? São atitudes, né? São o quê? Atos de serviço. Então é muito comum, né? Acho que muita gente vai torcer o nariz para isso, né? Mas a gente tem que lembrar, assim, que antigamente os atos de serviço eram destinados apenas à mulher. Então, quando a gente fala de atos de serviço, lá na categoria que o Chapman descreveu no livro dele, ele fala de arrumar a casa, de colocar roupa para lavar, de deixar a mesa sempre arrumada. Então, a gente fica meio receoso de falar sobre essas coisas hoje em dia, porque era um trabalho muito feminino, e hoje aqui o que a gente tem falado, até desses exemplos que você trouxe, né, Rô? Sim. De que a gente vive numa sociedade caminhando para parceria. Isso. A gente espera que daqui a alguns anos a gente realmente veja os casais sendo parceiros. Então, esses atos de serviço que antes era restringido no mundo feminino, né, de deixar a casa arrumada, de ser dona de casa mesmo, né, de cuidar do outro, cuidado com as crianças também. Só o cuidado com as crianças. Então eu limpo a casa por você porque eu te amo. Eu lavo a roupa, a sua roupa inclusive, por você porque eu te amo. Então, no livro é mais ou menos descrito dessa forma. Hoje, por exemplo, você estava atendendo, aí eu fiz o lanchinho da tarde, e tem momentos também que eu estou atendendo e que você também que eu te trago um café, me traz um café, suco. Isso então, também é um ato de serviço. Exatamente. Que eu digo, eu me importo com você. Exatamente. Então, tudo isso vai ajudando o quê? Alimentar o amor. Só que tem pessoas que, por exemplo, elas estão muito ligadas a atos de serviço e elas não têm palavras de afirmação,
E não se preocupam com presentes. exatamente. Não que presentes a gente precisa, né? Presente pode ser um chocolatinho especial que você encontrou no mercado. Exatamente. Coisas às vezes muito simples, né? A gente não está falando aqui necessariamente de coisas caras. Porque o presente nada mais é o quê? Se fazer presente, né? E presente... é materializar, né? Alguma coisa. E por falar em presente, o que a gente precisa, né? De tempo de qualidade. Presença. Então, como que a gente obtém presença? Estando com outro. Por exemplo, hoje a gente combinou que depois da live a gente vai ter um tempo de presença um com o outro, onde a gente vai comer pizza. Hoje foi um dia de trabalho intenso, né, para os dois. Exatamente. De atendimentos e muitos pacientes, um atrás do outro, né? Então é a hora de descansar. Amanhã a gente costuma ter o dia mais livre. Então, hoje é o momento que a gente, após uma jornada intensa que começa na segunda-feira, trabalhando até tarde, a gente tem um momento grande de presença um com o outro, onde a gente costuma celebrar conversando. E a gente faz essa presença teclando no celular? Não. Com a TV ligada? Não. Tá. A gente faz como? Olhando nos olhos um do outro, conversando, falando um pouco sobre o dia um do outro. A gente gosta de conversar sobre os nossos atendimentos, já que somos ambos psicólogos, então a gente... filosofar sobre a vida. E entrecortado por uma taça de vinho, né? Algo mais romântico. Uma pizza. Então isso é o quê, né? É um tempo de qualidade, que é algo que às vezes, vamos assim dizer, né? Falta para os casais. Então assim, os casais quando eles começam, é muito comum que eles troquem presentes, que eles tenham, né? Palavras de afirmação, que eles tenham... eu te amo o tempo todo, né? Fale bastante eu te amo, que tem atos... No início. Tem atos de serviço, e depois eles vão deixando isso de lado, né? Vão sendo engolidos pela rotina. Então, se faz, né, necessário que a gente sempre recorde disso. E a gente chega o quê, né? Na necessidade que todo ser humano tem, que nos faz justamente humanos, do toque físico. Imagine, né? Então, assim, né? Por isso que a gente até deixou por último, né? De falar do toque físico. Então, bebês que não são tocados, né? Que eles não foram tocados pelos pais ou por algum cuidador. Então, hoje se sabe muito disso, né? De que uma criança que ela não é tocada, que ela não recebe amor, que ela não recebe afeto, ela pode no futuro se tornar, inclusive, um psicopata. Né, por falta justamente de amor, de carinho, de afeto. Então tudo isso que a gente falou é importante e inclui o toque físico. E aí o que é toque físico? É um carinho, é um beijo, é um encostar. Ou numa situação, né, de você trabalhar, por exemplo, numa empresa, é você cumprimentar a pessoa, às vezes você ter um toque gentil no ombro. Então isso são formas, né, de como a gente toca as pessoas precisam ser tocados. É claro que cada tipo de relacionamento, então assim, existe o relacionamento entre pais e filhos, existe o relacionamento entre amigos, existe o relacionamento de casais, existe os relacionamentos entre colegas de trabalho. Então, cada relacionamento tem um tipo específico de toque. Mas o toque físico para nós, seres humanos, é muito importante. E tem pesquisas que mostram, né, de que quando um casal começa a deixar de beijar um ao outro, eles começam a entrar num processo de distanciamento emocional que pode ocasionar um divórcio. Exatamente. Então a gente vê lá, até que eu falei antes, né, na fase da paixão, normalmente os casais têm todos esses 5 elementos, né, dessa linguagem do amor. É muito fácil a gente perceber um casal que está só apaixonado, que está ali no início, né, que eles se presenteiam, eles se olham, eles têm tempo de qualidade um com o outro, eles se tocam, eles falam, eu te amo toda hora, o tempo todo, né? Quer ficar conversando o tempo todo. Mas conforme o passar do tempo, a gente se esquece, e aí vamos voltar, vamos fazer o link lá com o que a gente falou no início, a respeito tanto do amor romântico, que a gente coloca tudo numa caixinha. Então tá, eu tô vivendo agora com essa pessoa, já tem tantos anos, ele já sabe que eu amo. Eu não preciso ficar falando. Ou então, não,
Não preciso ficar comprando presente toda hora. Pra quê? A gente já tá junto o tempo todo, mas às vezes tá junto cada um no celular ou assistindo alguma coisa na TV, ninguém se olha mais no olho. Então, Sim. essa presença, ela se perde com o tempo, fazendo esse link, então, justamente porque se coloca nessa caixinha de amor romântico, então, felizes para sempre, casou, acabou, não preciso fazer mais nada. Né? E a gente se esquece que a gente tem que regar o relacionamento todos os dias. E aí a gente fala, inclusive, não só de relacionamento afetivo, né, romântico, nesse sentido, mas também no relacionamento com os filhos, no relacionamento com a família, com os amigos. Será que você faz algumas coisas para os seus amigos, por exemplo? Sim. Será que você não está deixando de proporcionar algumas coisas? Porque a gente está falando de um amor aqui que é um amor transcendente até, né? De o cuidado um com o outro, de amar o ser humano do jeito que ele é. Então, com as pessoas que você convive, que você gosta de conviver, que tipo de amor você rega? Será que você rega? Ou porque, ele já sabe, já faz tanto tempo, já tá acostumado. Mas você sabe que eu te amo, eu não preciso Precisa dizer, ficar né? falando o tempo todo? Mas eu não preciso te abraçar o tempo todo, né? A gente já dorme na mesma cama. A gente já dorme, né? A gente tá o tempo todo junto. Mas a gente tá confinado. Você não sabe, né? Se eu não te amasse, eu não tava aqui confinado com você. Né? A gente tem ouvido bastante, né, nesse período de isolamento social, né, que a gente está passando por essa pandemia, a gente tem ouvido muitos casais que estão encontrando problemas justamente porque cada um estava no seu trabalho antes, né? Então não tinha tempo mesmo. Agora estão todos juntos, o casal tá junto o tempo todo e não sabe o que fazer mais um com o outro. Exatamente. Não aguenta mais olhar para a cara um do outro. Ou às vezes o casal já tinha problemas entre si, só que eles estavam, vamos assim dizer, isso estava encoberto porque eles estavam aí, né? Trabalhando, né? Trabalhando fora de casa, não precisavam, né? Os filhos estavam na escola. Então o que aconteceu? Esse confinamento forçado, né? Infelizmente por conta do Covid, ele trouxe à tona, né? Todas as sombras nossas, né? As nossas sombras pessoais, as sombras do casal, as sombras de todos que estão na casa, porque é uma situação ímpar, né? A gente não foi educado para compreender de estar em solitude, de preservar o espaço do outro, de oferecer individualidade. Então, a forma de como a gente fazia essas coisas era os filhos na escola, trabalhando. Então, praticamente, né, as pessoas se viam somente à noite. E por um curto espaço de tempo e ainda entrecortado pelas refeições. E às vezes pelos programas de televisão. Chega uma hora que ninguém aguenta mais assistir televisão. Né? Que as pessoas querem sair de casa. Também já tá tedioso. Celular, então isso traz à tona esses conflitos. Ao passo que se a gente seguir esses passos, né, dessas 5 linguagens, nós vamos ter um bom relacionamento, vamos ter uma harmonia, seja nas organizações, no relacionamento entre pais e filhos, o casal, e até mesmo com a gente mesmo, né? Sim. Porque muitas vezes a gente também pode se autopresentear, nós podemos também ter um tempo de qualidade, podemos também trazer palavras de autoafirmação, podemos também fazer atos de serviço por nós mesmos e podemos também apreciar, né, a nossa companhia e nos tocar, né, nos autotocar, né? Ter um momento de intimidade, né, de se autoacariciar. No banho mesmo, no banho. Né? A gente faz todas as coisas sem presença nenhuma. Então, quando a gente passa a compreender a presença, a gente toma um banho com presença, né, com nós mesmos, assim, e fica diferente, né? Eu costumo dizer, né, que na psicologia é sempre dito de que todas as nossas relações, elas estão pautadas em projeção, né? Então, é como se fosse, né, e no Tantra a gente fala que o espelho está vazio. E o espelho, né, ele nada mais faz do que ele reflete aquilo que temos de bom ou de ruim. Então, se a gente pensar, né, nessas linguagens a respeito do amor e desse auto-amor,
eu só posso oferecer também aos outros aquilo que eu tenho dentro de mim. Uhum. Então eu só vou refletir ao externo aquilo que é o interno. Então se eu não cuidar do meu amor próprio, que é baseado na forma como eu me autotrato, de como eu cuido de mim mesmo, como que eu vou cuidar do outro? O que que eu vou espelhar para o outro? O que que eu vou refletir para o outro? Então, se todas as nossas relações elas são projetivas, como diz a psicologia, não tem nenhum problema, né? A gente não precisa ficar preocupado de que o amor que eu ofereço é o meu amor para o outro. E isso não significa que não exista amor, porque o outro também tem um amor dele que ele também quer doar para mim. Então eu só posso justamente oferecer aquilo que eu conheço. Como que eu vou oferecer algo que eu não tenho, que eu não conheço? Como que a gente pode descrever algo que a gente nunca viu? E a gente fica exigindo do outro que ele supra as nossas necessidades, né? Voltando lá no Bauman, de que a gente fica muito mimado e que a gente, no primeiro desencontro, a gente quer desistir daquela relação. Mas justamente porque a gente fica esperando que o outro supra as minhas necessidades. Mas como que o outro vai suprir as próprias necessidades do outro, se eu mesmo não me conheço? Então aí está um trabalho de autoconhecimento, né, de uma autoinvestigação, talvez até de compreender qual que é a maior porcentagem das suas linguagens. Então, como a gente falou aqui, são 5. Você já se perguntou, assim, como é que faz para então você descobrir que linguagem que você fala, o que é que você mais gosta? Como é que você se sente mais amado pelo outro? Se você não sabe isso, como que você vai exigir do outro? Importante também que cada um possa, né, reconhecer qual é a sua linguagem predileta no amor e que você possa comunicar isso com quem você se relaciona. Porque assim, a gente também não é obrigado a ler mentes, né? A gente ainda não chegou nesse passo, né, de telepatia. Tá certo que a nossa convivência, às vezes a gente lê, né? A gente sabe às vezes o que um ou outro gosta, mas às vezes também é importante, né, de que eu comunique a Daniele de como eu faço para me sentir bem, de que quais são as coisas que eu gosto, que ela faz. Então é importante a gente dar esses feedbacks. O outro não é obrigado a ler pensamentos. Então é uma tarefa nossa, é uma tarefa doméstica, uma tarefa do lar, interna, de eu reconhecer, né, de eu conhecer o que me agrada, o que o outro faz que me agrada e comunicar isso. E é por isso que palavras de afirmação ajudam isso. Também, porque a gente comunica, né? A gente dá um feedback imediato que aquilo que o outro fez foi importante para nós. O que eu vejo assim... A Daniele, por exemplo, faz um bolo de cenoura com chocolate que eu amo. É um ato de serviço e que eu gosto. É um ato de serviço e eu, toda vez que eu como, né? Eu acho delicioso. Eu aprecio muito. E eu gosto quando você encontra um tempo de qualidade pra gente passar junto. E isso pra mim é importante. E eu adoro quando a gente pode ficar filosofando. Tantas coisas. Então, é isso, sabe? Isso o que me faz eu me sentir amada. E aí eu comunico a ele, né? Eu me sinto amada quando você prepara o café para nós. Então, eu me sinto amada, por exemplo, quando você me toca, quando você me abraça de repente, por exemplo, que eu tô fazendo alguma coisa e aí você vem e me abraça e me dá um beijo. Isso eu me sinto muito amada. Como assim? Faltou na outra, né? Espero que não censure, né? Não. Mas, entendo, é isso, sabe? É simples, porém não significa de que seja fácil. Não é fácil porque envolve o quê? Energia, né? Envolve empenho, envolve de nós justamente estarmos trabalhando o tempo todo, né? No relacionamento, tá investindo. Então, na fase de paixão, é muito comum de que a gente faça essas coisas todas sem perceber. Imaginam agora, né? Vocês que estão assistindo essa live, que estão tendo a oportunidade de ter essas informações, do que vocês podem fazer.
E tem que ser todos os dias, né? É como uma plantinha. Às vezes a gente rega a planta por um tempo, daí a pouco ela fica ali no vaso e a gente esquece de regar e rega uma semana, esquece da outra. E aí o que que acontece? Ela morre. E o relacionamento é a mesma coisa. A gente precisa compreender que nós somos movidos pelas emoções. E as emoções que o outro passa para nós, através dessas 5 linguagens, faz com que a gente sinta a reciprocidade de se manter naquela relação. Então, quando não acontece mais, e que aí o que a gente tem visto muito, é que os casais primeiro param de conversar, não querem mais fazer nada juntos e não tá mais disposto a compreender o outro, e aí fica assim, você é muito egoísta. Eu já ouvi assim, né, de alguns casais, principalmente reclamando que um é egoísta. Você é egoísta, você não faz nada para casa e não sei o quê. Mas aquele pedido, aquela reclamação, ela traz um tom, primeiro, de julgamento e outra, como que eu vou mostrar para o outro o que é ser egoísta? O que para mim significa ser egoísta? Porque pode ser assim que o outro esteja, poxa, mas ontem mesmo eu passei na padaria e trouxe aquele pão que ela tanto gosta, e por que ela tá reclamando? Como que ela tá falando que eu sou egoísta? Se eu lembrei dela, é porque justamente, primeiro que essa pessoa que está chamando o outro de egoísta, e aqui não importa se é homem ou mulher, se são relações hetero ou homoafetivas, não importa. Essa pessoa que está olhando o outro como egoísta, na verdade ela não está sabendo comunicar qual que é a melhor forma dela se sentir amada, que às vezes não é sendo lembrada com presentes, por exemplo. Exatamente, que às vezes alguém que não está justamente tão presente costuma o quê? Presentear o outro para mostrar a presença dele. E quando a linguagem da outra pessoa, às vezes, é o quê? Ela precisa de tempo de qualidade e toque físico. Nada substitui o toque físico, nada. Né? Precisamos do toque físico. Isso só se consegue com presença e não com presente. Um presente, claro, né? É gostoso receber presentes, mas precisa estar acompanhado de todo esse restante dessa linguagem. Então, ele classificou, né, acho que principalmente para facilitar e para a gente descobrir qual que é a linguagem que cabe mais porcentagem em nós, mas a gente precisa compreender que a gente trabalha na nossa personalidade com mais de uma, né? A gente não tem uma só. Pode ser que tenham 2 ou 3 que se destaquem mais, e aí a gente fala, aquela eu gosto, mas não é a que mais me faz me sentir amada, mas trabalhar sempre com esse conjunto e entender do outro o que para o outro aquilo significa, né? Então, é tanto uma compreensão interna própria quanto uma compreensão do outro. E isso dá trabalho, claro que dá. A gente lembrar de regar esse relacionamento exige trabalho. Aí o que eu ouço assim, mas porque no começo era tudo muito simples, não precisava, não tinha trabalho, eu não precisava demandar energia, e agora eu vou ter todo esse trabalho, né, para reconstruir essa relação. Aí o que eu sempre falo é assim, vamos pensar, lá no início vocês moravam provavelmente em casas separadas, então vocês pensavam, hoje eu vou me vestir de tal forma. Talvez não tivessem filhos. Não tivessem filhos, exatamente, as tinha rotinas. Mais tempo pro outro. Exatamente. Mas o que eu tô querendo até trazer, assim, é que lá no início tinha trabalho, sim. Que você para pensar, como que eu vou me vestir hoje? Eu vou planejar o final de semana pra gente fazer algo gostoso. Então, existia trabalho, sim. Tinha uma energia que você demandava ali, né? Então, por que não continuar tendo esse trabalho numa relação de longo prazo também? Eu acho que é refletir a respeito disso, que fala assim, mas eu preciso, nossa, mas há tanto trabalho, que preguiça, que chato, mas vou ter que fazer tudo isso. Mas pensa, lá no início você fazia. Então vamos entender que liquidez é essa, né, da relação. Será que é muito mais fácil passar de um relacionamento para o outro? Muitas vezes o cansaço, as rotinas, as tarefas nos levam
ao invés de um ciclo virtuoso, um ciclo vicioso, onde um vai tirando sem perceber a energia dessas 5 linguagens, vai tirando, né? Vai deixando de fazer atos de serviço, vai deixando de empregar palavras de afirmação. E aí o outro, em contrapartida, ele faz uma leitura inconsciente disso e começa a fazer a mesma coisa. Aí a gente entra numa bola de neve onde ninguém sabe quando começou e como começou. E aí um fica acusando o outro. E como que a gente resolve isso? Voltando para essas 5 linguagens e identificando qual é a linguagem principal que você precisa para se sentir bem, comunicando quem se relaciona com você e entendendo qual é a linguagem do outro. Exatamente. E aí, como que a gente vai fazer isso, né? Aí entram nas terapias de casais, que a gente tem feito bastante ultimamente, né? E que a gente percebe, assim, que o maior problema está na comunicação. Como que eu vou falar para o outro, então, o que é que eu gosto? Depois de tanto tempo, né? Eu vou falar aquilo que eu gosto. Eu preciso falar? Ainda tem isso, né? Nossa, mas depois de tanto tempo ainda preciso falar? Preciso. Isso o tempo todo, né? O tempo todo. Se uma planta precisa de água, precisa ser regada todos os dias, um casal precisa dessa linguagem, dessas 5 linguagens do amor o tempo todo. Ou melhor, todas as relações, né? Não só casal. E a nossa própria autorrelação, né? A relação consigo mesmo. E aí o que acontece muito assim, né? Dentro de uma relação de muito tempo, que a gente está sobrecarregado pela rotina, pelos filhos, pelos afazeres, pelo próprio confinamento que estamos agora. Então, muitas vezes, algumas pessoas que elas têm, vamos voltar lá na teoria do apego também, que ela tem um apego mais ansioso, que ela precisa que aquela pessoa esteja sempre grudada nela. Então, o que ela vai fazer? Ela vai engolir muito sapo, ela vai deixar de falar para poder manter a harmonia das relações. Então, quando surge algum problema, ao invés dela expressar o que ela precisa, quais são as próprias necessidades, ou como que ela pode solicitar para o outro de como que ela faz para se sentir mais amada, ao invés disso, ela... tá bom, vamos. Tá bom, vamos lá fazer. O corpo fala, né? E aí fica assim, né? A gente percebe muito pelo tom de voz, postura corporal. Tá bom, eu cedo. De novo. E aí entra essa ideia, né, de que a comunicação ela tem que ser empática, ela tem que ser não violenta, a gente tem que se colocar no lugar do outro, tom de voz, postura corporal, tudo isso conta. E outras vezes também essa mesma reação, ao invés da pessoa, ela já tá no limite, né, de tanto que engoliu, de tanto que cedeu, aí o que ela passa a fazer? Agir com raiva, muita raiva. Então, ao invés dela engolir, porque ela já não aguenta mais, ela explode. Mas de novo, eu já falei, eu não quero. E o outro explode do outro lado. E o outro explode do outro lado. Ou implode para explodir no outro momento. Raiva gera raiva, não importa se é para fora ou se é para dentro. Né? E aí a importância, né, do casal, de autoconhecimento, de expressar os seus sentimentos, de como você se sente em cada situação. Então, quando a gente passa por uma situação difícil, é importante que a gente possa expressar os nossos sentimentos, que o outro possa abrigar esses nossos sentimentos, né? De como a gente se sentiu, se a gente sentiu raiva, tristeza, que a gente possa verbalizar isso, que a gente possa estar o tempo todo nos observando. É importante que a gente consiga transformar isso também em comportamentos, que a gente possa exemplificar. Então, olha, toda vez que você esquece de colocar o lixo na rua, eu fico irritado. Né? Então, aqui só dando um exemplo banal que pode acontecer em muitos lugares, né? Em muitas casas. Toda vez que eu vejo o brinquedo das crianças jogados, eu fico irritado. Porque às vezes eu piso em alguma coisa, pode quebrar, ou a casa está sempre bagunçada. E aí quando vocês vão expressando isso, vocês podem conseguir encontrar uma forma de chegar num acordo. Então vamos conversar com as crianças. Então assim, quer brincar? Traz um brinquedo por vez para a sala. Não pode ficar mais de um brinquedo. Você recolhe o brinquedo e aí você traz outro.
Se você quer espalhar seus brinquedos, espalha no seu quarto. Que é uma coisa que a gente tem como regra aqui em casa também, para a gente não ter conflito. Para que a sala fique sempre mais ou menos organizada, porque é um espaço também de atendimento, principalmente nesse momento de confinamento. Então é trazer regras claras, né? Então a gente vai conversando, vai falando como a gente se sente, vai expressando, e aí a gente faz o quê? Um pedido, né? Então olha, para mim me sentir bem, para a gente poder ter um bom convívio, eu preciso de que o nosso espaço de atendimento fique em ordem, fique limpo, que a gente não seja interrompido. Então a gente conversa com as crianças nesse sentido. E elas preservam o nosso espaço. E a gente também respeita o espaço delas. E aí todos entram em harmonia. A gente está falando aqui especificamente dessa comunicação, que ela tem que ser assertiva e não violenta, né? Existe todo um estudo a respeito de comunicação não violenta. Que é o Marshall Rosenberg. Que é isso, só que é um estudo bem extenso e que a gente pode trazer num outro momento, né? Um vídeo falando apenas de comunicação não violenta. A gente só introduziu. De como foi só uma introdução, porque a intenção é falar das linguagens, né? E aí a gente puxou o gancho só para poder entender como que a gente se expressa, então, para poder dizer essa linguagem, o que eu preciso do outro, né? Mas a gente pode tratar num outro momento a respeito dessas comunicações, do diálogo que precisa se estabelecer, né? Que ele precisa ser sem julgamento, sem comparação, sem apontar os defeitos do outro, sempre chamando para as qualidades. Mas aí acho que é um assunto tão extenso, tão rico, né? Que vale um vídeo. Eu acho que a gente podia dar uma olhada aqui, né? Que eu vi que tem alguns comentários. Tem sim. A Mel tá fazendo algumas considerações ali a respeito de DR, ó. É importante separar diálogo, comunicação de DR. DR sempre em tom acusatório, normalmente começa em momentos de raiva ou logo em seguida. Assim não dá para dialogar. É isso mesmo, Mel. Justamente é uma comunicação, né, de que acaba sendo justamente violenta, ela não é empática, e isso causa conflitos, né, Mas principalmente com o casal. Porque não se sabe dialogar, né, dessa forma assertiva. De que a gente não sabe o que pedir primeiro, então como a gente nem sabe o que quer, então é mais fácil julgar que o outro não tá fazendo o que eu quero. Mas se a gente não conseguiu expressar nem o que a gente quer exatamente, o que a gente precisa do outro, porque, por exemplo, você falou da questão, né, não sei se já está encerrando o tempo, mas vou ser breve aqui, da questão de, por exemplo, tirar o lixo. Se foi combinado isso de tirar o lixo, é você demonstrar, olha, eu sei que nesse momento ou nesse dia você teve um dia difícil, eu sei que às vezes a gente acaba esquecendo, eu sei que nesse horário de levar o lixo você estava fazendo uma outra atividade que era importante para você, eu reconheço isso. Porém, eu precisaria realmente que a gente fosse cumprindo, então, aquilo que a gente acordou, talvez você pode levar o lixo agora, então isso é importante para mim, então se você puder fazer isso para mim agora, por gentileza. Então, eu falei brevemente os aqui combinados, só... né? Como dizem, né? Os combinados não saem caro, né? Exatamente. E a gente tá chegando próximo, né, do final, e eu queria dizer assim, né, de que é dito de que os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus. E que por isso eles não se entendem. Mas isso talvez não seja verdadeiro. Assim, Marte é o deus da guerra, ao passo que Vênus é a deusa do amor. E algo entre a guerra e o amor, quando eles conseguiram dialogar e conversar, eles geraram algo, uma filha linda, que é a harmonia. Então, se a gente conseguir utilizar dessas linguagens do amor, nós vamos estar em harmonia. Exatamente. Olha que lindo, né? Então, assim, a mitologia já nos dá a resposta, né? De que coisas antagônicas, que parecem antagônicas, na realidade elas não são. Elas podem se harmonizar, elas podem gerar coisas boas, bonitas, belas, quando a gente consegue conversar. É justamente do diálogo entre a guerra e o amor. E o amor, né? Pode gerar harmonia. Então, foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu agradeço pela atenção.
Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Se vocês acharam o tema importante, o vídeo vai ficar salvo no IGTV, no YouTube compartilhar, também. Né, com as pessoas Podem que vocês compartilhar amam. E estamos abertos com o direct aberto para vocês também poderem tirar suas dúvidas conosco e sugerir outros temas, ou então contar sua história, se você quiser. Estamos abertos a isso. Se tiverem sugestões para outros temas, né, que vocês gostariam que a gente abordasse, a gente ainda não sabe, né, qual vai ser o próximo tema, mas a gente vai ter alguma inspiração. Mas se vocês... Temos alguns aí a caminho, a gente só não escolheu ainda, exatamente. Mas a gente divulga em breve. Mas se vocês tiverem algo do interesse de vocês, sempre ajuda, porque aí a gente traz algo sempre personalizado, né, em vez de nós irmos somente trazendo, né, assuntos do nosso interesse, e também abordar aquilo que vocês gostam, que vocês sentem às vezes que precisa ser dito. A gente já traz os temas mais comuns dos pacientes, né? Mas a gente está aberto também para outros diálogos. Então tá é certo? Isso. Muito obrigado. Obrigada a todos que estiveram aí conosco. Uma boa noite. Beijo para todo mundo. E agora é o momento, né, do nosso tempo de qualidade. A nossa presença, né? Exatamente. Né? Então, que vocês possam ter o tempo de qualidade de vocês ainda essa noite. Até uma próxima, então. Até. Tchau, tchau.